informacional é uma outra coisa. O que você tem que ampliar é a lógica da criação. Você tem que ser capaz de criar e criar. Você tem que superar a repetição. Você está numa inovação sobre inovação. Essa dinâmica, que alguns chamam de capitalismo cognitivo, ela é extremamente complicada, porque ela coloca em crise toda a medição do valor que você tinha anteriormente. Porque quanto vale determinado técnico, engenheiro ou um criador? Você não sabe quanto vale. Porque ele não é um apertador de parafuso. O trabalho dele não pode ser medido em horas trabalhadas. Ele é um trabalho que é difícil de ser quantificado. Exatamente porque o que ele produz não depende simplesmente da estrutura da empresa. No mundo industrial, por mais que o engenheiro tenha que ter feito uma boa faculdade e o operário especializado, um bom curso técnico, e o chamado operário do chão da fábrica tenha que ser um cara com destreza, a solução do mundo industrial é feita ali dentro da fábrica. Ou seja, a criação de valor é interna. Ora, no mundo da sociedade da informação, ou do que a gente está chamando de capitalismo cognitivo, o que vale são as externalidades. O que vale para um cara que está trabalhando aqui com a gente não é o que a gente está dando para ele, é o que ele traz para a gente. É como se ele levasse o capital, o que ele traz é parte do capital da empresa, ou seja, o capital da empresa é cada vez mais a agregação desses capitais humanos. Então, na verdade, é a sociedade que está criando valores importantes. Então, no mundo da biotecnologia, olha que loucura, né? Tem um livro que chama Era do Acesso, do Jeremy Rifkin, né? Ele diz assim, em síntese, um cara tinha um câncer muito complicado, ele vai para a Universidade da Califórnia, os pesquisadores analisam o processo de combate ao câncer que o baço dele produzia e descobrem uma coisa fenomenal ali, patenteiam esse processo que é tipicamente do baço dele, e ele descobre isso, não que ele fosse um militante do Creative Commons, nem existia, mas ele vai lá e fala, eu também quero a minha parte na patente, ela era estimada em $1,5 bilhão. Em síntese, foi a decisão paradigmática, a justiça americana diz, você é dono do seu baço, mas não é dono do processo dele. O dono do processo dele é a Universidade de Califórnia, que o descobriu. Então, veja, tudo isso é para gerar ciência? Claro que não. Isso aí não é. Isso aí é para ter o controle sobre as fontes de conhecimento, que é o quê? O conhecimento é uma atividade subjetiva, depende de cada um de nós. Ele é intersubjetiva. Mas o conhecimento codificado, ele é informação. Elementos de mensuração, sem dúvida alguma. Porque a atividade, principalmente que envolve o capital, ela, para analisar retorno, ela vai ter que ter instrumentos de mensuração. Mas existe uma crise na mensuração, que é a crise do valor, a crise do trabalho. O trabalho que nós fazemos no capitalismo cognitivo não pode ser decomposto em unidades simples mais, com elementos simples como tempo de trabalho, escola que eu estudei. Eu conheço gente que estudou em escola péssima e que é genial. E conheço gente que estudou em escola boa que é horrível. Eu conheço gente que leva 2 horas para fazer uma coisa e um leva 10 minutos. Há uma crise no trabalho, há uma crise e tem uma outra crise. Você pega um economista e fala, quanto vale a Wikipedia? Ele vai lá e vai fazer umas contas, não muito difícil, vai te falar que vale X bilhões de dólares. A Wikipedia não foi feita para valer X bilhões de dólares. Ela criou riqueza sem criar valor de troca. Quem a criou não está pensando em vender, não está criando... Quem escreve não está pensando em ganhar dinheiro, porque não tem como, inclusive é anônimo. E a maior parte é anônima mesmo, não usa nem nickname. Então, repare que situação que a gente está. A gente está criando, nesse mundo, riqueza em algumas áreas, sem gerar valores de troca. Gerou até um jargão, Web 2.0. Isso é um jargão. A web já estava lá, a web não mudou. O que mudou foram as pessoas perceberam que é melhor você compartilhar, criar ferramentas de interoperabilidade, de comunicabilidade. Então é o seguinte, ao invés de eu fechar o conteúdo, você lembra como eram os portais? Todo mundo fazia as coisas para você ficar linkado só dentro. E ficar lá que nem peru, girando só lá dentro.
Aí o que acontece? Os caras perceberam, não, eu tenho que dar minha biblioteca, meu aplicativo, usa aí, o que o Google faz? Não, usa aí meu Google Map, põe onde você quiser, leva embora. O que os caras fazem com o YouTube? Leva embora. Por quê? Porque a ideia é criar vários relacionamentos para que você esteja o tempo todo aqui, se reportando, conversando, falando com aqui. E aí você vai querer fazer um projeto, você vai chamar quem? Você vai falar com quem está com um grande relacionamento. Então é uma outra situação que... Por que eu estou falando isso? Porque tem uma crise da medição. Agora, eu posso medir com o apetrecho anterior, mas eu estou te dizendo, não vale nada. A Wikipedia não é feita para ser vendida, ela pode até ser vendida. Aí se o cara for fechar, pode esquecer, vão fazer outra. Porque inclusive vão pegar a versão anterior do Wikimedia, que é o software, que é aberto, e faz um fork, ou seja, pega a versão que está liberada e dela passa a criar uma comunidade de desenvolvedores novos. Em que eu estou dizendo isso? Porque ela queima valor de troca. O que é queimar valor de troca? Ninguém vai poder construir uma enciclopédia. Porque não tem sentido. É melhor eu colaborar com a Wikipedia. E ela ajuda todos nós. Quanto que vale isso? Não sei. Não é feita para valer. Mas ela tomou o lugar de quem queria ganhar dinheiro com aquilo. Ah, o Linux não tomou o lugar do Windows. Não tomou. Mas o Linux gera negócio de outro jeito. Ele gera negócio para os grupos se aproveitarem do desenvolvimento daquilo, ajudarem a desenvolver aquilo, mas se eles quiserem pelo seu trabalho, pelo serviço, ele vai e ganha dinheiro. Então, isso tem uma mudança, é uma mudança muito grande que está acontecendo quando você tem essa economia imaterial ganhando espaço, né? É uma economia imaterial. É uma coisa que já tinha sido percebido, mas não existia os mecanismos tecnológicos para ela se consolidar. Você pega o Bernard Shaw, que é um escritor do século XIX, ele tem uma frase que é típica do que está acontecendo. Ele diz assim, se eu tenho uma maçã e você tem uma maçã, e eu troco uma maçã com você, eu fico com uma maçã e você com uma maçã. Se eu tenho uma ideia e você tem uma ideia, e eu troco uma ideia com você, eu fico com duas ideias e você fica com duas ideias, porque ideias não são maçãs. O que é software? Ideia. É ideia codificado, informação. O que é música? Informação. Você vai falar, não, música tá o fonograma ali, tá? Não, se você cantar uma música, eu decorei, eu saio, toco, levo embora. O que é uma pintura? O que é um filme? O que são esses bens intangíveis? Essa é a questão. Eles podem ser reproduzidos ao infinito, custo marginal de reprodução igual a zero. O grande problema não está mais na reprodução, está na atenção de quem vai olhar. Então você desfoca a economia. O difícil é você ter atenção para consumir tudo, que é um termo errado, porque você não consome informação. Você consome um produto. Uma informação ela não se destrói. Ao contrário, se elas estiverem liberadas de amarras jurídicas, você faz remixagem. Então, quanto mais coisas estiverem disponíveis, mais você recria em cima, recombina. Práticas recombinantes são feitas. Então, você tem uma situação você está trabalhando com bens intangíveis, portanto, eles não têm escassez na reprodução, nem desgaste no uso. Eles não são pneus de carro. Se você usa uma ideia, quanto mais gente levar essa ideia longe, mais ela cresce. Então, é o contrário, é uma outra economia. E que as pessoas dizem, mas informação sempre existiu. É claro, mas não como elemento primordial, prioritário da economia. Ou seja, ela é um elemento prioritário hoje.